legados dos antigos estão além da compreensão. Criaturas estranhas. Espíritos exóticos. Deuses misteriosos. Maravilhas arquitetônicas. Pesquisadores ainda debatem sua origem e significado. Eles parecem sobrenaturais, extraterrestres, fazendo com que alguns acreditem que o conhecimento dos antigos veio de um outro mundo. Que forças estranhas estavam a trabalho aqui? Deuses extraterrestres instruíram nossos ancestrais? Ou existe uma outra explicação oculta na história? Outras pistas espalhadas através da antiguidade humana, revelando os verdadeiros astronautas antigos. Viajantes astrais. Muito bem, vamos ter cuidado com os eletrodos agora. No Instituto Monroe, em Virgínia, Prontinho? Carol Sabeck está se preparando para um voo. Além de seu corpo. Eu preciso prender esses fios aqui no amplificador. Muito bem. Você se sente confortável assim, desse jeito? Sim, estou. Muito bem. Ela está sendo encaminhada pelo pesquisador de consciência Skip Atwater. Bem, Carol, se estiver pronta agora, eu vou apagar as luzes. E estamos prontos para começar. Muito bem, Carol. Parece que está indo tudo bem. Muitíssimo bem aqui. Quero que continue a relaxar agora. Atwater acredita que é uma força oculta na mente humana, uma força que já abasteceu as imaginações de nossos ancestrais e que pode ajudar a explicar alguns dos mistérios antigos que eles deixaram para trás. À medida que os séculos foram passando, nós esquecemos algumas das coisas antigas que poderíamos fazer como humanos. Alguns dos meios pelos quais recebemos o conhecimento e o aprendizado das coisas. Relaxe mais e mais. E quando estiver pronta, vá em frente e prossiga. Os mistérios do mundo antigo intrigam os estudiosos há séculos. Talvez os mais enigmáticos sejam as sugestões do voo antigo. Por que nossos ancestrais desenharam seres voadores e construíram grandes montanhas de pedra apontando para o céu? Para alguns, isso sugere a presença de extraterrestres, de visitantes do espaço, que guiaram nossos ancestrais. Entre as ruínas de civilizações perdidas, pistas sugerem que um grupo especial de pessoas realmente existiu. Pessoas que viram o mundo de uma maneira diferente. Mas estas pessoas não eram extraterrestres, eram xamãs. Quando usamos a palavra xamã, nos referimos a um homem ou mulher, ou um grupo de homens ou um grupo de mulheres que são identificados por sua comunidade de uma maneira ou de outra, por ajudar a comunidade. E esses indivíduos possuem o talento especial de alterar sua consciência, de ajustar sua percepção para que possam obter informação que outros membros de seu grupo social não podem obter. Em alguns aspectos, podemos dizer que os xamãs não foram apenas os primeiros médicos, os primeiros curadores, os primeiros contadores de histórias, os primeiros artistas criativos, mas também os primeiros cientistas. A ciência dos xamãs pode ser considerada grosseira para os padrões de hoje, mas é o que menos importa. Alguns pesquisadores acreditam que os xamãs foram os primeiros a experimentar a mente subconsciente e, através desses experimentos, estabeleceram o curso do desenvolvimento humano. Para entender a ciência do antigo xamã, pesquisadores devem entrar em seus laboratórios.
Um desses lugares fica nas profundezas dos Montes Pirineus, no sul da França. Acredito que vamos encontrar algumas pinturas lá em cima também. Acho que o caminho é por aqui. É um longo caminho. Sim, um longo caminho a partir da entrada. Qual é a distância da entrada? 700 metros. 700 metros. E essas pessoas fizeram isso sem nenhuma iluminação? É, talvez. E essas pequenas luzes? Os exploradores que se aventuraram neste domínio subterrâneo há uns 14 mil anos experimentaram uma habilidade nova e extraordinária: a criação de imagens. Os trabalhos artísticos que deixaram estão entre os mais antigos na história. O surgimento da arte é um capítulo importante no desenvolvimento humano, significando uma nova forma de inteligência. Ali é um cavalo. Sim. Mas para os pesquisadores David Lewis Williams e John Clotes, estas gravuras em Niort têm mais coisa a nos dizer. Para o olho inexperiente, os desenhos retratam animais da época, animais fundamentais ao estilo de vida caçador dos artistas. Me interesso pelas duas cabeças de bisão. Uma olha para o lado e a outra para o outro. Para Lewis Williams e Clotes, estas gravuras também mostram a presença do xamã. Em primeiro lugar, precisamos observar que, pelo modo como os desenhos foram feitos na rocha, não representam animais do mundo real. Animais em pé no pasto, por exemplo, eles estão desenhados um sobre o outro e às vezes só em fragmentos. Estes pesquisadores acreditam que visões poderosas inspiraram os antigos xamãs a deixar sua marca. Visões que emergiram das profundezas de suas mentes subconscientes. Eles estavam no mundo dos espíritos, muito distante do mundo natural onde as pessoas viviam. Portanto, eles esperavam ver os espíritos na parede, e é claro que os viram porque usavam aquelas luzes tremeluzentes que deixavam as paredes das cavernas vivas. Numa visão espiritual, a própria rocha começa a desaparecer e a derreter. Depois, um homem vê um animal, depois do outro, continuamente, até uma infinidade de visões nas profundezas do mundo espiritual. Num estado alterado de consciência, ele escuta o animal e, por fim, vê os animais. Em algumas ocasiões, fixa aqueles animais com tinta e alguns rabiscos sobre a parede da caverna, que é a membrana entre ele e o mundo espiritual. Muito bem, vamos passar por aqui. Estas experiências poderiam ser consideradas o primeiro programa espacial da humanidade. Um programa interno espacial que se tornou possível graças à natureza da caverna. Clotes e Lewis Williams afirmam que em ambientes escuros e isolados, o cérebro humano não recebe estímulos do mundo cotidiano. Essa privação sensorial liberta a mente, deixando-a aberta para outras influências. É incrível, os sons. É de onde vêm os ecos. É, sim. De grandes espaços como esse, eu acho. E para mim, o eco... Com a privação dos sentidos, até os sons simples podem ter um efeito poderoso sobre a nossa consciência. Agora, a Talvez parede... soubesse que os buracos captam sons, por isso colocar as pinturas aí. Bem possível. É. Tenho certeza. Acho que este é o tipo de lugar que captava os ecos dos rituais. Oh, sim, claro. Com certeza, os sons deveriam ter um grande papel nos rituais. Olha, sim. A maioria das figuras foi feita em apenas uma parte da longa caverna de quase 2,5 km. Um lugar com características acústicas únicas. 90% das representações animais estão lá. É o único lugar em Niort onde você encontra uma acústica especial com ela. E funciona. Foi realmente incrível. A acústica é incrível. Então, é uma coincidência que o lugar onde a maioria das representações animais seja o único lugar em 2,5 km, numa caverna de quase 2,5 km, onde
você encontra esse tipo de acústica? Em lugar nenhum. Skip Atwater está usando o som e privação dos sentidos para alterar o estado de consciência de Carol. Dentro da câmara de isolamento do tipo caverna no Instituto Monroe, ela não pode ver nada ou sentir nada. Seus únicos estímulos externos vêm do som em seu fone de ouvido. E esse som está fazendo uma coisa notável. Assim como os 2 olhos nos dão a visão binocular para calcular a profundidade, nossos 2 ouvidos nos permitem calcular a direção e a origem de um som. Uma capacidade vital para a sobrevivência do nosso ancestral. O som de baixa frequência que vem daqui vai chegar neste ouvido primeiro e depois um sinal levemente diferente, defasado, vai chegar neste ouvido. Se nós virássemos a cabeça em direção à fonte, isto igualaria a diferença de fase. Quando manipulado, este mecanismo de sobrevivência pode ter um efeito poderoso. Os sons nos ouvidos de Carol estão levemente defasados, mas não podem ser igualados com ela virando a cabeça. Como consequência, o cérebro de Carol combina os sons em um terceiro tom criado a partir da diferença entre os sons originais. Esse fenômeno é chamado de batimento biauricular e está modificando as ondas cerebrais de Carol. Nosso estado de consciência está ligado à atividade da onda cerebral, que pode ser medida pelo eletroencefalograma ou EEG. O EEG de Carol mostra uma atividade forte abaixo de 7 ciclos por segundo, conhecida como ondas θ e delta. Estas frequências são geralmente associadas a sonhos e ao sono. Mas Atwater afirma que o estado de Carol é melhor descrito como corpo dormente, mente desperta. E todas essas cores brilhantes indicam que estão ocorrendo muitas ondas cerebrais delta enquanto ela passa pela experiência extracorpórea. A condição de permitir que sua mente viaje para longe do seu corpo, ou como é denominada por alguns como uma experiência extracorpórea com um deslocamento consciente, é caracterizado por uma lenta onda delta. Então, usar a palavra dormir não é realmente apropriado neste caso, porque nossa mente não está dormindo. Nossa mente está aberta e desperta para experimentar. Stanley Krippner afirma que as antigas histórias de voo não eram causadas por extraterrestres, mas por xamãs. Ao experimentar isso com a privação sensorial, sonora e às vezes com plantas psicodélicas, eles aprenderam a alterar seus estados de consciência e impulsioná-los para outros domínios mundanos. Batuque, dança, sonhos, drogas, os 4 componentes do xamanismo, como geralmente dizem. Isto produz imagens mentais muito nítidas, imagens visuais, mas também imagens auditivas, e vai se tornar material para canções, para pinturas maravilhosas, até mesmo para projetos de arquitetura. E esse era o campo de conhecimento do xamã. David Lewis Williams e Jean Claude não duvidam que o som e o ritual inspiraram os artistas de Nioh. Deve ter sido local de algum tipo de ritual, eu acho. A galeria é mais funda até o outro lado. Eles acharam provas de que os artistas estavam em estados alterados. Agora, nós vamos ver os pontos. Figuras geométricas estranhas nas paredes da caverna. Isto é côncavo e as pessoas molhavam os dedos na tinta e depois marcavam a rocha desse jeito. Desenhos semelhantes, conhecidos como imagens entópticas, são geralmente feitos por humanos modernos quando entram num estado de consciência alterado. Há um número limitado de formas geométricas que são ligadas ao sistema nervoso humano e que aparecem em formas brilhantes na visão de alguém. Imagens entópticas aparecem sobrepostas à visão normal. E pensava-se que eram geradas no córtex visual, a parte do cérebro onde os sinais dos olhos são processados.
Pontos dispostos em linhas e grades, sombreados com paralelas cruzadas e zigue-zagues, aparecem em muitos dos mais antigos trabalhos artísticos da humanidade. O professor Lewis Williams acredita que muitas destas figuras geométricas são uma prova de xamãs explorando as profundezas ocultas de suas mentes. Uma outra forma muito importante é o vórtice, ou a espiral, que representa quase que no mundo todo o túnel ou a entrada para o mundo espiritual. Então, atravessando o vórtice, o xamã sai do outro lado num reino espiritual completamente novo. É muito diferente de ter fantasias veleitárias ou de ficar sonhando acordado. É, ao pé da letra, uma viagem interna comparável à viagem espacial. O pioneiro em pesquisas da consciência, Stanislav Grof, passou mais de 4 décadas estudando a ciência dos antigos xamãs. Ele afirma que os xamãs também usavam técnicas de respiração para alterar sua consciência. Ele ensina aos viajantes modernos como produzirem uma forma suave de privação de oxigênio no cérebro, parecida com a experimentada pelos alpinistas em altas altitudes. Grof acredita que os estados incomuns que isso pode produzir eram uma parte fundamental de todas as culturas antigas. A civilização industrial ocidental é realmente o único grupo de pessoas na história da humanidade que não leva em muita consideração os estados incomuns de consciência. Todos os outros grupos demonstram uma grande apreciação por estes estados e gastarão muito tempo e energia tentando desenvolver meios seguros e eficientes de induzir estes estados incomuns. A consciência humana permanece um grande mistério para a ciência. Acredita-se que nossa percepção venha de uma interação complexa entre os sinais sensoriais, as lembranças e a mente subconsciente. Grof e outros atestam que o subconsciente exerce um papel mais poderoso do que imaginamos. Nós o utilizamos para criar ideias. E no decorrer das eras, nossos ancestrais o usaram para criar a inteligência humana. As ideias, as inspirações que vêm dos estados incomuns podem ajudar depois, quando a pessoa retorna ao estado normal, sabe, para aperfeiçoar consideravelmente o sentido em estar neste mundo. Defensores desta teoria sugerem que ideias inspiradoras podem surgir de uma região transpessoal escondida da consciência cotidiana. Essa imagem, parecida com um sonho nos estados alterados... Muitas pessoas no campo transpessoal sentem que toda a criatividade realmente profunda e genuína vem das regiões transpessoais. Obviamente, você tem que fazer a sua parte, ou melhor, você tem que consumir de alguma forma a informação de uma disciplina em particular. Tem que estar ciente dos problemas, defini-los claramente, mas a solução vem, na maioria das vezes, através de um estado incomum. Algumas das maiores descobertas da ciência moderna ocorreram em voos da imaginação parecidos com sonhos. Em 1862, depois de sonhar com uma cobra mordendo o próprio rabo, o químico August Keckel predisse a estrutura circular da molécula de benzeno, uma descoberta vital para a compreensão da química da vida. O pesquisador molecular Dr. Kerr Emilius iniciou uma revolução genética nos anos 90 quando criou uma técnica de clonagem com DNA inovador. Ele atribui a descoberta a estados alterados de voo junto de um filamento de DNA. Até Albert Einstein afirmou que algumas de suas teorias, incluindo a surpreendente teoria da relatividade, surgiram enquanto ele estava num estado de sono crepuscular. Acredito que existam muitas provas de que a inteligência originalmente era bastante modular. Muito parecida com um canivete suíço, onde cada lâmina, cada parte do canivete tem sua própria função específica. O xamã provavelmente utilizava todos esses fatores juntos, melhor do que qualquer outro na sociedade.
Muito bem, Carol. Pode voltar agora. Volte para a cabina aqui no laboratório. Está na hora de terminar a sessão. Você ficou fora há bastante tempo. Agora, volte. Assim é melhor. Já posso ver que você voltou. Muito bom. Bom, seja bem-vinda. Como foi a sua experiência? Eu comecei saindo daqui e parece que flutuei até o teto e depois para o telhado e eu atravessei o prédio e estava olhando o prédio lá de cima. Depois parece que voei sobre a paisagem aqui do local até chegar a uma cabana lá em cima, na colina. Eu estava olhando a cabana pelo lado de fora. Depois de lá, eu estava em pleno espaço e, de repente, eu senti que um ser se aproximava de mim e eu não podia vê-lo. Eu só conseguia sentir sua energia. O encontro inesperado no estado alterado de Carol pode ajudar a explicar as origens de muitas crenças antigas. Em outra época, ela podia ganhar a reputação de ter poderes especiais, a capacidade de voar para um reino de espíritos e deuses e retornar com inspirações e ideias. Sonhos de voar são, às vezes, associados com aventurar-se em outras regiões e recolher informações. Contudo, a imagem de voar no sonho pode, na verdade, ser, de alguma forma, uma metáfora, um símbolo que usamos para explicar a nós mesmos o modo pelo qual obtemos a informação. Esta simbologia pode ter sido reconhecida similarmente nos tempos antigos, quando as pessoas eram vistas vestidas como pássaros. Na remota ilha de Orkney, no norte da Escócia, estão as ruínas de uma antiga vila chamada Skara Brae, construída por volta de 3100 a.C. Ela foi ocupada durante 600 anos. Cogita-se que os xamãs daqui acreditavam que podiam se comunicar com os mortos. As pessoas usavam plataformas de lançamento de uma sofisticação inédita. Este túmulo, conhecido como Maze Hall, é uma das mais belas estruturas da Europa pré-histórica. A cobertura de grama simples esconde uma câmara construída a partir de uma combinação complexa de pedras. Acredita-se que os xamãs de Orkney vinham aqui para receber inspiração e conhecimento dos mortos. Uma característica extraordinária deste local, você não pode ver. Pode apenas sentir. A ressonância Helmholtz é o efeito que se obtém quando você sopra pelo gargalo de uma garrafa assim. Esse é o mesmo efeito que esperamos conseguir numa tumba como o Maze Hall. A coluna de ar no gargalo da garrafa vai ser a coluna de ar da passagem. E a espécie de volume da garrafa vai ser a real câmara principal do tubo. David Keating e Aaron Watson, da Universidade Reading, na Inglaterra, vieram medir os efeitos acústicos em Maze Hall. É possível que a ressonância Helmholtz na entrada deste túmulo pudesse alterar a consciência daqueles que estavam dentro e explicar por que os antigos europeus acreditavam que podiam falar com os mortos. Testes com um modelo em escala indicam que as frequências do som produzidas aqui podem estar por volta de 2 ciclos por segundo, bem abaixo da amplitude audível. A audição humana só alcança até o mínimo de uns 20 Hz. Em frequências abaixo disso, a tendência é sentirmos a sensação, a cavidade do corpo tremer. E, à medida que as frequências ficam mais baixas, ficamos cada vez menos conscientes delas. Mas já foi provado que elas ainda podem exercer um efeito muito profundo em nós, até sem saber, mas ainda estão nos afetando. Muito bem, Aaron. O que vamos tentar fazer é...
Você só vai pegar o tambor e fazer um abano bem forte. Sei. Depois, vamos observar a frequência do ar. Vou fazer perto da entrada da passagem. Isso, só um abano bem Tá forte. Simplesmente fazendo um abano com o tambor, a equipe de Redding capta um pulso de ar que ricocheteia através da câmara. Um pulso ressonante de um som inaudível. O que vamos tentar fazer agora é posicionar você na entrada do túnel. Para testar sua teoria ainda mais, Keating e Watson introduziram o som repetitivo de um tambor, o instrumento provavelmente mais utilizado durante os rituais deste local. Muito bem, Aaron. O aparelho DAT já está ligado. Pode começar a bater quando quiser. 2 batidas por segundo, a mesma frequência na qual o som ressoa e cria uma forte leitura nos instrumentos. Não do som da batida do tambor, mas da ressonância Helmholtz inaudível. Aqui você pode ver as batidas do tambor. Mas veja no meio. Aqui temos a admirável ressonância Helmholtz. Sim. Viu isso? Isso é o som inteiro, apenas ressonando cada vez que você bate. Sei. Você pode mesmo ver isso? Posso. Os níveis reais da pressão do som que medimos em Maze Hall, chegamos a obter 135 decibéis. Agora, se você igualar isso a uma frequência audível, que é um som muito alto, seria equivalente a um motor a jato mais alto que um concerto de rock. É claro que você não consegue ouvir, mas ele está lá, numa frequência muito elevada. Esta ressonância poderosa poderia alterar as ondas cerebrais daqueles que estão na câmara? Keating e Aaron estão para descobrir isso. Conectado a um aparelho de EEG portátil, David Keating assume o papel do xamã. Após alguns minutos ouvindo o rufar do tambor, as ondas cerebrais de David começam a diminuir, apresentando atividade teta elevada, típica do estado de sono crepuscular, à beira do sono. À medida que o rufar continuou, senti como se meu corpo estivesse começando a dormir. Geralmente, se você está pegando no sono, você perde a concentração e, de repente, sua cabeça chega a cair para frente. Mas, neste instante, eu estava ciente que a minha cabeça estava caindo para frente e se esforçando para voltar, como se eu fosse um observador de fora do meu próprio corpo. Dave, como se sente? Eu me sinto bem. É Foi mesmo? estranho. Eu podia sentir o meu corpo começando a dormir, mas meu cérebro ainda estava desperto, ainda consciente, sabe? Certo. Os resultados em Maze Hall não surpreendem o pesquisador da consciência Skip Atwater. Ele acredita que há mais de milhares de anos, desde as primeiras cavernas até os túmulos elaborados, xamãs estavam aprimorando o poder do som para enviá-los em viagens além do corpo. É por isso que vemos estes instrumentos muito interessantes dos antigos e que produzem sons graves, sejam eles um didgeridoo, produzindo uma vibração harmônica, ou o rufar rítmico de tambores. O som de conchas raspando numa superfície áspera para criar um som ritmado em amplitudes de frequências mais baixas. Atwater afirma que estados alterados podem ser a resposta para solucionar o mistério antigo mais debatido de todos os tempos: as origens das pirâmides. Em um vale do Planalto mexicano está a antiga cidade de Teotihuacan, a cidade dos deuses. Um vasto complexo que chegou a cobrir 20 quilômetros quadrados é considerado a primeira metrópole da Mesoamérica. Alguns interpretaram as pirâmides daqui como uma obra de extraterrestres, mas elas também podem ser interpretadas como o símbolo definitivo do voo xamânico. Na principal avenida da cidade, conhecida como o Caminho dos Mortos, fica a Pirâmide do Sol, um engenho extraordinário planejado para projetar espíritos de uma caverna subterrânea para os céus e para a vida após a morte. Teotihuacan era
a cidade sagrada do México Central, portanto, era um modelo do cosmo mesoamericano. Foi concebida como uma entidade em 3 níveis, com um submundo, um espaço terrestre e uma esfera celeste. Portanto, a pirâmide em si deveria estar no topo de uma caverna ou um túnel, porque esse é o símbolo do submundo, e a própria pirâmide é como uma estrela subindo para os céus. A Mesoamérica produziu diversos trabalhos artísticos de imagens misteriosas, algumas que pareciam voar. Sua singularidade convenceu alguns observadores que estes seres devem ter sido extraterrestres. Mas estas figuras poderiam ser inspiradas por xamãs enquanto realizavam rituais para entrar em estados alterados de consciência? Você tem que tomar muito cuidado com Skip isso. Atwater veio explorar essa possibilidade. Bom, eu só vou prender isto aqui deste jeito. Utilizando um monitor portátil de EEG, ele vai gravar a atividade da onda cerebral do músico mexicano Agustín Pimentel. E no topo da cabeça, na parte superior. Agustín vai participar de um ritual musical no centro sagrado da cidade. Muito bem, agora eu vou verificar as conexões dos eletrodos com os dados da máquina de EEG portátil, mudando do seu projeto original em medir os ciclos do sono no espaço sideral, numa nave espacial, para testar agora as dimensões da mente no espaço interno. Os sacerdotes de Teotihuacan realizaram rituais em muitas cavernas abaixo da cidade. A mais venerada de todas é a caverna abaixo da Pirâmide do Sol. Uma passagem para o mundo subterrâneo estendendo-se 91 metros abaixo da Terra. Agustín e seu grupo, Tribo, vão tocar sua música sagrada utilizando instrumentos tradicionais, muitos deles copiados de achados arqueológicos. Encontramos muitos instrumentos diferentes que vieram do local. Portanto, fazemos uma ideia de que a música era um componente muito importante daquela sociedade, talvez até utilizada em rituais. Bem abaixo da Pirâmide do Sol, a caverna retumba com a música pela primeira vez em séculos. Enquanto o grupo Tribo traz o submundo à vida, os músicos são expostos a uma mistura complexa de frequências e fases, enquanto as ondas sonoras ricocheteiam nas paredes da caverna. Os registros do eletroencefalograma de Agustín
deveriam revelar que efeitos isso pode ter em seu estado de consciência. Em 20 minutos, esse efeito torna-se evidente. Os instrumentos de Atwater mostram que Augustine entrou num estado delta. Observe aqui onde não existe nenhum movimento do corpo. É como se esta pessoa estivesse dormindo profundamente, com ondas cerebrais delta de alta amplitude, passando por aqui até o final da cerimônia. Nós entramos num lugar sagrado e repetimos uma cerimônia que supostamente permitia que estas antigas pessoas viajassem, vissem e entrassem em estados meditativos profundos, estados profundos de consciência que caracterizamos hoje como algo semelhante a estar dormindo e, entretanto, ter nossas mentes despertas. Separadas das pirâmides mexicanas por milhares de quilômetros e milhares de anos, estão as pirâmides do Egito. Alguns explicam sua semelhança misteriosa como sendo o trabalho de supervisores extraterrestres, mas isso também poderia ser explicado por um desejo comum de viajar do submundo para os céus através do voo xamânico. Você tem que ir a fundo na mente dos egípcios, e no pensamento e nas ideias, para entender como eles fizeram isso. Mas hoje, a maioria das pessoas que acredita nos valores espirituais das pirâmides olham só pelo lado de fora. E é por isso que elas começam a imaginar: ninguém pode fazer isto. Como o povo do Antigo México, os antigos egípcios acreditavam num cosmo com 3 camadas: o submundo, o terrestre e o céu. Ambas as sociedades eram governadas por reis deuses, mergulhados em conhecimento e crença xamânica. Como no México, quando um faraó egípcio morria, ele procurava se juntar aos deuses no céu acima. Os antigos egípcios acreditam que o rei está descansando em seu lugar e que o rei usará a pirâmide como escada para subir e ascender ao céu. Estes degraus para as estrelas são maravilhas de engenharia e projeto. Mas, por baixo dessa complexidade, existe um conceito compartilhado pelos construtores de Çatalhöyük, Meizhou e Teotihuacan. No interior da pirâmide de Gizé, câmaras semelhantes a cavernas eram usadas para estimular voos para o mundo espiritual, voos abastecidos pelo som e pelos rituais. E quando eles fecham o corpo do falecido dentro da tumba, os rituais começavam com uma música gloriosa, misteriosa e sombria. Isto é música de ritual, tornando a dança bum, bum, belíssima. E é isto que chamamos de dança ritualística, para acompanhar o falecido em sua procissão funerária enquanto estão levando o corpo. Estes sons e cerimônias poderiam ter sido inspirados por antigas viagens ao espaço interior, viagens para estados alterados, onde pensava-se poder encontrar a inspiração e a sabedoria? Isso poderia explicar a motivação por trás das cavernas mais elaboradas na história da humanidade.
e os símbolos de voo associados com as viagens do faraó para a vida após a morte. Os segredos das pirâmides residem em sua inspiração, uma inspiração que parece ter começado muito antes do surgimento das grandes forças egípcias. Uma inspiração compartilhada por todas as antigas culturas enquanto exploravam o mundo dos espíritos e a vida após a morte. Eles eram pessoas comuns como nós. Não eram gigantes. Não eram pessoas que vieram do espaço sideral. Eram pessoas normais, mas planejaram um programa específico para a vida após a morte. A história mostra que nossos ancestrais, desde o primeiro habitante da caverna até os arquitetos mais sofisticados, deram preeminência ao mundo espiritual. Se esse mundo estivesse escondido no subconsciente humano, ainda poderíamos explorá-lo hoje. Skip Atwater acredita que podemos e que temos muito a aprender com a antiga ciência dos xamãs. Existe informação em todo lugar. Existe informação além dos limites do corpo físico, além dos limites dos nossos 5 sentidos físicos. E é a nossa mente que nos permite acesso a essas coisas. São os nossos próprios pensamentos. É a nossa essência, a nossa alma que nos permite conhecer estas coisas. Eu acredito que existam 2 modos de aprendizado sobre o universo. E o que é fascinante para mim é que, como as nossas experiências na consciência cotidiana, usando os sentidos, este outro mecanismo também pode transmitir uma informação nova. Agora, enquanto prosseguimos com a tecnologia e entendemos mais sobre como o cérebro funciona, nós estamos relembrando, reunindo novamente as funções do cérebro inferior e do cérebro superior para nos tornar seres humanos totalmente funcionais, capazes de compreender em muitas maneiras diferentes, capazes de permitir que nossas mentes se expandam para além dos domínios do nosso corpo físico. Os antigos xamãs pareciam ter usado seus cérebros inferiores e superiores com extraordinário impacto sobre o desenvolvimento humano. Foram os primeiros a voltar sua imaginação para as imagens, dando origem à arte e à escrita. A importância do aparecimento das imagens mentais não pode ser super enfatizada. É um daqueles fatores que modificaram a sociedade dos homens para sempre. A evolução biológica, genética, alcançou seu apogeu numa certa época que acabou se manifestando através da capacidade da arte simbólica e histórias com sentido metafórico. Naquele instante, houve uma mudança. A evolução tornou-se social mais do que biológica. Durante milhares de anos, esta evolução social foi guiada pelos xamãs, homens e mulheres sábias que pensavam ter acesso sobre-humano aos reinos espirituais. Nós estamos falando sobre evolução e temos muita sorte que o xamã e a comunidade tiveram este respeito pela informação dos outros mundos para ajudá-los a sobreviver num mundo que sempre foi tão hostil. Usando o conhecimento do mundo físico com o do mundo espiritual, eles ofereceram estrutura e significado para as civilizações que despontavam. Civilizações inovadoras e inteligentes, cujas realizações impressionantes nos intrigam até hoje. Eu me divirto muito com as pessoas que dizem que as grandes pirâmides do mundo devem ter sido transmitidas por extraterrestres. Acho isso muita ingenuidade. Os seres humanos tinham inteligência naquela época para fazer trabalhos de arquitetura maravilhosos. 2, 1, e o ônibus espacial Atlantis é lançado. A capacidade cerebral de um astronauta hoje é idêntica à de um antigo xamã.
Durante 40 mil anos, a única mudança evolucionária no cérebro humano foram as ideias que ele contém. Quanto mais descobrimos a verdadeira natureza de nossas mentes, mais podemos compreender os antigos. Onde uma vez vimos deuses extraterrestres, podemos finalmente ver os verdadeiros astronautas antigos. Nossos próprios ancestrais, muito humanos. Eu já vi as pirâmides do México, já vi as pirâmides do Egito e já vi as cavernas do sul da França. Maravilhosos trabalhos de arte. Pelo que sabemos, os extraterrestres vieram para aprender conosco.